Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, eu me chamo José Natan, eu sou cartógrafo psíquico. O que um cartógrafo psíquico faz? Basicamente, nós analisamos a realidade, a vida das pessoas, independente do problema que ela esteja vivendo, seja dentro da empresa, seja com os funcionários, seja na vida pessoal, independente do problema. Nós fazemos um mapeamento dos seus padrões de relacionamento, comportamento e acontecimento para identificar o que está te impedindo de alcançar o seu objetivo, independente de qual seja ele. Porque veja, tudo existe um alinhamento cósmico e psíquico para que o seu objetivo seja alcançado. E o que está te impedindo de alcançar o seu objetivo são os seus padrões de acontecimento, relacionamento, comportamento e pensamento. Muito bem, vou trazer um ponto aqui muito delicado, ok? Muito delicado, que é: oração não é magia. Oração não é magia. Oração não é magia. Eu vejo muitas pessoas orando a Deus, buscando a Deus, fazendo ali uma oração ao Deus que aquela pessoa serve, independente de qual seja ele, ok? Cada pessoa tem uma concepção, uma ideia diferente de Deus, perfeito? Cada pessoa tem ali algo que ela acredita que seja maior, algo que ela chame de Deus, que seja o Deus dela. Mas oração não é magia. Veja bem, quando você faz a sua oração com o seu Deus e você peça com que aquilo aconteça de maneira mágica, isso não existe, ok? Eu costumo dizer que nós somos magos. Eu gosto dessa ideia de que nós somos magos, ok? De que nós podemos conjurar os nossos resultados da nossa vida. Até porque eu trabalho com isso, é como se eu fosse um doutor estranho, né? Basicamente, eu amo isso que eu faço porque é como se eu cuidasse da realidade das pessoas. Assim como o Doutor Estranho faz, eu cuido da sua realidade, do espaço e do tempo, enfim. Eu acho legal isso, eu trabalho cuidando da realidade das pessoas, isso é muito legal. Eu sou um guardião da realidade dessas pessoas. E veja, quando nós trazemos o ponto oração não é magia, é que eu quero dizer que por mais que você mentalize muito alguma coisa na sua cabeça e você não faz nada com isso, é só ilusão. É só ilusão, é fantasia. Se torna uma fantasia. Para que a magia se torne real, você precisa de ação. O único meio de que aquilo que você quer se torne real, independente do que seja aquilo que você quer, seja curar a sua doença, seja alcançar a sua situação financeira que você quer, ou seja, uma questão de relacionamento, um tipo de relacionamento que você quer viver, não basta apenas querer. Querer é o primeiro passo, ok? Mas você tem que executar ações. Eu vou te explicar como que isso funciona. Veja bem, existia o Joãozinho queria muito ter um carro. E Joãozinho queria muito ter esse carro desde os seus 15 anos de idade. Joãozinho chegou nos seus 23 anos de idade e não tinha conquistado ainda o carro que ele queria. Joãozinho, todo esse tempo, ele trabalhou, ele fazia suas coisas, porém, ele mentalizava, ele queria muito aquele carro. Porém, Joãozinho nunca conseguiu ter aquele carro. Só que, em um determinado momento que Joãozinho entendeu que ele precisava fazer ações para que ele alcançasse aquele carro que ele queria, Joãozinho começou a fazer renda extra. Ele começou a fazer, além do trabalho fixo que ele tinha, ele começou a trabalhar com outras coisas também. E conforme Joãozinho ia trabalhando com outras coisas, esse trabalho extra ele começou a guardar, a colocar no investimento. E ele foi trabalhando, aquele dinheiro extra foi rendendo, até que um dia ele chegou num determinado valor e comprou aquele carro. Se nós analisarmos atentamente, Joãozinho não fez oração pedindo uma magia. Ah, Deus, prepare o carro para mim, abre as portas das vendas. Mas espera aí, como que tá as suas ações de marketing? Abre as portas, você tá saindo, enxergar as oportunidades? Como que tá o seu radar das oportunidades? Como que tá o seu pensamento em relação a isso? Prepara uma namorada, como é que é? Você tá esperando com que ela venha? Eu acho que no final esse que nós chamamos de milagre, ou a conjuração do resultado, a conjuração da magia, são essas ações. Ao invés de você, como dizem, observando lá o pó mágico, né? Joga o pó mágico, o caldeirão ali, orelha de bruxa, orelha de tamanduá, sei lá, escorpião da China, não sei, mexe no caldeirão, o resultado, não. Toda essa mistura de coisas nessa sopa mística, é simplesmente as ações que você vai fazer
no seu dia a dia? Quais são as ações que você vai executar no seu dia a dia? Olhando, observando aquele objetivo. Pô, Natan, mas eu até começo, mas aí eu bato o carro, mas aí tal coisa acontece, mas aí eu fico doente, mas tanta coisa acontece. Pô, Natan, toda mulher que eu encontro é desse jeito. Peraí, pô. Existe um outro lado que você não tá olhando. Além da sua disposição do que você, do técnico, do fazer, colocar a mão na massa, de pulsar essa energia, você também precisa poder ter aquele resultado. No final, as coisas só dão errado quando você para. Ok? Quando você para. E o que te faz parar é uma série de coisas. No final, dá errado é desistir. Entendeu? E no final, dá errado é não fazer mais, é parar naquilo. Pô, deu errado. Ou talvez não alcançou o resultado, mas espera, não alcançou porque você parou e não corrigiu aquilo que foi ficando errado, entendeu? Então, quando nós olhamos para esse ponto, é onde entra a parte que eu mais curto, essa parte da cartografia psíquica. Nós analisamos os seus padrões. Padrão. Já observou na sua vida que algumas coisas parecem que repetem? Sempre o mesmo tipo de mulher, mesmo tipo de homem. Cada trabalho que você vai, tudo que você faz parece que é aquele mesmo salário. Sempre que você ganha mais dinheiro, alguém fica doente. Parece que quando as coisas estão melhorando, alguém fica doente, você tem que socorrer. Quando as coisas estão ficando boa, pô, bate o carro, enfim, esse tipo de coisa. Parece que no dia da entrevista de emprego, aquele dia que você tem que ir, você ficou doente, choveu. Esses acontecimentos parece que cósmicos e místicos e que chamam de maldição. Ai, tô provado. Ou nossa, que eu sou azarado. Não. É tudo padrão. Porque, no fundo, inconscientemente, você precisa, permite e prefere com que aquilo aconteça. Por quê? Veja bem, todos esses acontecimentos, eles aparecem quando você está próximo de romper algum padrão. Seja de comportamento, relacionamento, pensamento, ok? E acontecimento. Fechou? Então aí nós analisamos esses padrões, você vai conseguir analisar, e esses padrões sempre aparecem quando você está sentindo alguma culpa, algum medo, ok? Ou você tem alguma dependência emocional que te mantém naquele mesmo lugar. No final tem pessoas que elas não são elas. No final tem pessoas que ela é uma composição de muitas pessoas. Isso faz, ok? Isso faz com que essa pessoa não avance e não alcance o objetivo, fazendo ela orar. No final de tudo, ela está orando, esperando com que a magia aconteça, com que o milagre aconteça e aquilo se resolva. Quando, no fundo, essa pessoa, ela não tem autorização para ter aquele resultado. Ela não tem uma autorização inconsciente para ter aquele resultado, porque ela está presa em um padrão. É como se fossem níveis. Ela tem um padrão aqui, ela gera X resultado. Ela tá com esse novo padrão, ela gera outro resultado. E resultado, não tô falando de dinheiro, necessariamente, tá? O resultado, ele pode ser tanto na saúde, quanto nos relacionamentos, ou seja, você é uma pessoa que está tentando casar, ou está namorando, enfim, quer evoluir dentro do relacionamento, e claramente, como uma grande maioria das pessoas, o dinheiro, certo? O dinheiro. Então, o ponto que eu queria trazer, que é o que nós partimos desse vídeo, é oração não é magia. Não vai orar e vai acontecer, ok? Né, até algumas pessoas dizem oração, de ação, de fazer, de agir. Sim, você também precisa agir. Só que você precisa ter a autorização inconsciente para ter o resultado. Senão, você vai ficar vivendo um ciclo repetido até que um dia, por acaso, você decida se comportar diferente e avance. Mas é muito mais fácil quando você tem essa autoconsciência que vem através da autoterapia, certo? O que nós, dentro da cartografia psíquica, fazemos é levar a autoconsciência para as pessoas através da autoterapia. Então, quando você consegue se autoanalisar, entender o que você está sentindo, seja uma tristeza, uma raiva, ok? Uma raiva, uma tristeza ou alegria. Só que quando você tá no momento Vale da Morte, no momento V, é uma tristeza ou raiva, uma angústia, uma sensação ruim, uma frustração. Entendendo o que você está sentindo, o que eu estou sentindo. Entendendo o que provocou aquele sentimento, ok? Entender a fonte do que provocou aquele sentimento. Entender o porquê o que provocou esse sentimento aconteceu, ok?
E agora eu vou entender o que eu estou sentindo, eu vou resolver isso daí. Seja um medo, pessoal, uma culpa, dependência emocional. Vocês têm noção do que é vocês conseguirem não ter mais nenhum medo? Ou quando o medo aparecer, você consegue fazer um processo de que você não tenha mais esse medo? Absurdo. Autoconsciente, logo eu me comporto diferente, eu avanço e alcanço o objetivo. É bizarro que no final parece mágica. E é por isso que eu costumo dizer que nós somos magos e nós temos superpoderes. Muito bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer clareza pra vocês. Eu sei que é uma linguagem difícil, eu sei que é algo complexo, mas dentro da cartografia, dentro do que nós cuidamos da realidade das pessoas, nós queremos levar a autoconsciência pro mundo, ok? Então, se inscreva no canal, deixa seu like e até uma próxima.